Hoje o tema central do nosso ensinamento será construindo o templo, o verdadeiro templo de Deus. O verdadeiro templo de Deus. Vamos aprender as Escrituras. Nos dias que estamos vivendo, são os dias que está mais propício para que você possa aprender a palavra. Por quê? A palavra sempre foi importante na vida do ser humano. Só que nos dias que nós estamos vivendo, ou você aprende e conhece o Senhor, ou você será pego de surpresa. Porque são dias difíceis, meus irmãos. São dias tenebrosos. A Bíblia chama de dias de trevas. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia aí, onde você estiver. Se tiver caderno, caneta, anote. Por quê? Porque você vai, depois dar uma olhada nas Escrituras, você vai reler, vai meditar, e isso vai ajudar você a ter consciência. O mais importante para que você possa gerar frutos no Espírito é quando você entende. A Bíblia diz que quando aquele que ouve a palavra e não entende, vem o maligno e rouba. Você compreende isso aqui? Então, se você não entende, o diabo te rouba. Roubar o quê? Roubar aquilo que Deus preparou para você experimentar se você tivesse entendido. Entendeu? No livro do profeta Isaías, capítulo 54, abra sua Bíblia. Eu já peço a você para você compartilhar pelo menos com uma pessoa, tá bom? Alguém que você conhece que tem fome, que tem sede, tá certo? Só para mim saber quem está online comigo aqui, coloca assim, eu estou aqui. Coloca aí nos comentários. Isaías 54, versículo número 11. Isaías 54, versículo de número 11. Se você faz parte do templo de Deus, então essa é a hora, esse é o momento de você ser construído nele, certo? Se você faz parte do verdadeiro templo de Cristo, que é o seu corpo, que é a sua igreja, então esse é o tempo de você ser construído nele. Você está compreendendo? É tempo de você ser construído nele. Isaías 54, verso número 11, diz assim: Ó oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eu te construirei com argamassa colorida, e te fundarei sobre as safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de joias brilhantes, e todos os teus muros de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Com retidão serás confirmada, a opressão estará longe de ti, já não temerás. O terror será removido, não chegará a ti. Embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim. Todo aquele que contender contigo cairá diante de ti. Perceba que isso aqui é uma profecia com respeito a Israel. Mas quando nós olhamos o contexto, parece que está falando da igreja.
É interessante. O mais interessante é que o Espírito Santo, todas as vezes que ele deixou algo escrito, sempre seguia uma linha de revelação que ia dar em Cristo. Todas elas sempre cairão em Jesus. A Bíblia Sagrada é como um corpo cheio de veias, veias por todo lado do corpo. Porém, essas veias, todas elas são direcionadas para um só lugar, para o coração. E o coração da Bíblia Sagrada é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, perceba que quando você começa a compreender o que o profeta Isaías profetizou sobre uma revelação futura do que iria acontecer com Israel, essa revelação também está falando da igreja de Cristo. Perceba que ele fala: oprimida e arrojada com a tormenta e desconsolada, eu te construirei com argamassa colorida. Gente, isso aqui é muito profundo. E te fundarei sobre as safiras, sobre pedras de safira, sobre pedras preciosas. Nós já começamos a entender que Deus ele faz uma promessa, queria construir Israel com uma argamassa colorida. Isso apontava, irmãos, para a realidade de Cristo, para a realidade que ela andaria, que eles viveriam, que a vida que eles teriam, apontava com a glória que eles carregariam. Perceba que no livro do Apocalipse capítulo 3, veja aí, você que gosta das escrituras, que ama a palavra, comenta aí: eu amo a palavra. Comente, por favor. Eu amo a palavra. A palavra é maravilhosa, irmão. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 3. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante à esmeralda. Perceba que João, em uma visão, viu o Senhor assentado no trono, e ele disse que o aspecto que estava sobre aquele que estava sentado no trono tinha aparência de jaspe, uma pedra vermelha, avermelhada. E ele diz que ao redor desse trono tinha um aspecto de um arco celeste. Você imagina o arco ao redor do trono, brilhando várias cores. Esse brilho colorido que estava ao redor do trono estava saindo de dentro daquele que estava sentado no trono. Você compreende isso aqui? Aquele brilho colorido do arco celestial estava saindo de dentro daquele que estava sentado no trono. João viu isso. João estava na ilha de Pátmos, gente. Compreenda aqui. João, o apóstolo João, estava na ilha de Pátmos. Era prisioneiro de Roma. Todos os outros apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, já tinha sido martirizado. Só tinha sobrado João. Você compreende isso aqui? João era o único que tinha sobrado dentre os apóstolos que tinham conhecido Jesus e estavam trazendo a revelação de Cristo para a igreja de Cristo. E João, quando ele foi preso, ele se preocupou, ele se angustiou, ele chorou. Ele disse: e agora? E a Bíblia diz que em um momento, em um sábado, onde ele estava jejuando, Deus o chamou e disse: João, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que iam de acontecer. E a Bíblia diz que a primeira coisa, quando ele chegou no céu, naquela visão, ele viu logo o trono.
Ele viu o trono e aquele que estava sentado no trono tinha a aparência de jaspe. Isso é tremendo, irmão. Tremendo. E ao redor do trono havia um arco celeste. Eu imagino que o resplendor daquele que estava no trono começou a trazer um resplendor de arco celeste ao redor do trono. Você imagina isso aqui? Aquele brilho vinha de dentro daquele que estava sentado no trono. Deus queria falar algo para João. Deus queria revelar algo para João. Você vai entender. Livro do Gênesis, capítulo de número 9. Abra aí. Abra a sua Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo de número 9. Versículo de número 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos: agora estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que convosco estão, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. E estabeleço convosco a minha aliança: não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Preste atenção aqui. As nuvens, quando apareceu o arco no céu, Deus está dizendo: Noé, esse é o sinal que eu faço contigo, uma aliança. Que tu, tua casa e os animais que estão contigo não morrerão. Se você prestar atenção, Deus estava trazendo uma linha demonstrando o que está dentro do trono, que saiu de dentro do próprio Deus. Aquele arco era um símbolo, era um sinal dessa aliança. Essa aliança era uma aliança que vinha de dentro do próprio Senhor. Por que ele fez aquela aliança com Noé? E por que o sinal daquela aliança era o arco? Porque Noé, em um tempo de total corrupção, Noé não queria aquele mundo daqueles dias. Ele queria a Deus. E por causa que ele escolheu a Deus, Deus resolveu dizer: eu me agradei de Noé. Noé é importante para mim. Eu vou fazer uma aliança com ele. E todo aquele que estiver com ele não morrerá. Deus estava apontando para alguém naquele dia. Deus estava apontando para alguém naquele dia. Você está entendendo? Deus estava apontando para alguém naqueles dias de Noé. Deus deu instrução a Noé sobre a arca. A arca que Noé construiu foi a instrução que Deus deu para salvar ele, sua família e os animais. E essa instrução fez com que todos eles fossem salvos do dia do juízo. Essa é a pergunta. O que era que Deus tinha falado para Noé que fez Noé acreditar que haveria um dilúvio? Perceba que quando você percebe que aquele arco ele tem uma representação, várias cores. No livro de Isaías, Deus fala: eu construirei Israel com argamassa de várias cores. Você percebe também que Apocalipse, João viu várias cores do arco celeste. No livro de Gênesis capítulo 37, a Bíblia diz que José era amado por Jacó. E a Bíblia diz que José trazia má fama dos seus irmãos. José amava seu pai, era correto, era justo.
Por isso Jacó o amava. E o Jacó o presenteou com uma veste de várias cores. Por quê? Por que uma veste daquela? Porque a veste de José era diferente da dos seus irmãos. Porque José era correto. José queria agradar a Deus. José queria agradar a seu pai, honrar o seu pai. Isso me dá a entender que José queria praticar aquilo que era correto, que era agradável a Deus. A maior prova que José era agradável a Deus é que quando ele foi para a casa de Potifar e a mulher de Potifar queria deitar com ele, ele foi e declarou diante dela, escute, estava José, estava a mulher de Potifar, mas tinha mais alguém ali, claro que tinha. Tinha os anjos que observavam, tinha Deus dos céus que observava, e tinha também os demônios que estavam usando aquela mulher para poder destruir a José. E José declarou diante dela: poderei eu pecar contra Deus e contra o meu senhor Potifar? Ninguém recebe vestes coloridas sem primeiro ser testado, sem primeiro ser testado. Então perceba que a igreja dessa hora, ela vai ser testada. A igreja dessa hora, ela tem um destaque nela. Ela carrega a realidade do trono. Ela carrega a realidade daquele que está sentado no trono. Ela carrega uma vestimenta colorida de muitas cores, porque refletem a glória de Deus. Você compreende isso aqui? Não adianta dizer que é de tal denominação, mas não carrega as vestes de várias cores. As vestes de várias cores é uma honra dada por Deus, por causa do seu coração, da sua atitude, da sua vida de escolha. Noé escolheu. Noé escolheu. O que você tem escolhido nessa hora? Me diga o que é que você tem escolhido nessa hora. O mundo, que a tradução é cosmos, que quer dizer sistemas de governo. Você tem escolhido aquilo que o sistema deste mundo oferece a você, ou você tem escolhido a Cristo? E agora existe doutrina para tudo agora. Existem muitas doutrinas que é para poder afastar você da verdadeira doutrina, do verdadeiro ensino, para afastar você de Cristo, para fazer você viver uma vida de marionete de homens enganadores, para fazer você marionete de coisas, de influências demoníacas, marionetes da televisão, marionetes da rede social, marionetes. Você compreende isso aqui? Ou você entende, ou você compreende isso, ou você morrerá espiritualmente nessa hora. A veste é dada para quem honra a Deus. João estava preso na ilha de Patmos, mas ele não deixou de cumprir a palavra. E por causa disso o céu se abriu para ele. A minha pergunta é: o céu está se abrindo para você? Deus tem se encontrado com você como se encontrava com Adão todos os dias? Deus desceu para falar com Noé em um tempo onde Deus não descia. Eu não sei o que Noé fez para atrair Deus. Eu sei que Noé conseguiu atrair a atenção de Deus. E Deus o escolheu. Deus escolheu você. Você é parte do corpo de Cristo. Então tem que estar acontecendo algo com você. O céu tem que estar se abrindo para você. O céu está se abrindo para você? Deus tem falado com você? E o que é que Ele tem falado com você?
Essa é a questão. Será que você verdadeiramente está tendo relacionamento com Deus? Será que você realmente está tendo intimidade com Deus nessa hora? Será que você está conhecendo o teu Deus nessa hora? Jesus disse: quando eu voltarei, será como nos dias de Noé. Por que Jesus mencionou Noé? Porque Noé foi um exemplo em uma dispensação, em um período onde as pessoas só queriam casar, dar-se em casamento, comer e beber. Eles se preocupavam com tudo, menos com Deus. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier à terra, ele achará fé nela? Jesus falou: quando o Filho do Homem vier à terra, ele achará fé? Como é que está a tua fé hoje? Como está a tua vida espiritual hoje? As pessoas acham que ter vida com Deus é viver mil maravilhas. Nem sempre. Às vezes está num momento de dificuldade terrível, de aflição terrível, é os melhores momentos para se encontrar com Deus. Porque é onde você vê Deus operar nos mínimos detalhes. É quando o teu coração está totalmente disponível para compreender a sua grandeza, para compreender a plenitude do Espírito derramado sobre você nesses momentos difíceis. Às vezes Deus permite situações difíceis para chamar a tua atenção, para tu compreender quem Ele é, para que você dependa dEle, para que você dependa somente dEle. Então perceba que uma construção genuína, feita pelo Espírito Santo, tem que carregar a realidade de Cristo. Pois o homem um homem sábio que pratica a palavra, a Bíblia chama de aquele que constrói uma casa sobre uma rocha. Abra sua Bíblia aí. Vamos entender a construção de Cristo. Vamos entender a construção de Cristo e você vai descobrir se você está sendo construído por Ele. Se você realmente está sendo construído pelo Espírito Santo. Se o material usado é o material que Cristo revelou. Lucas capítulo 6, versículo de número 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. Preste atenção. O homem sábio, o homem que pratica a palavra, Jesus comparou ele a um homem que construiu uma casa, mas antes dele construir, ele primeiro cavou bem fundo e lançou o alicerce sobre a rocha. Traduzindo, ele só construiu quando ele cavou bem fundo até achar o ambiente propício, o lugar correto, a realidade correta, a glória correta, um lugar seguro, perfeito para construir uma casa. Rocha. E o mais interessante é que para construir uma casa você precisa, a Bíblia chama de argamassa. Hoje nós entendemos que é o cimento. E você sabia que o cimento ele é feito de rocha? Deixa eu ver se você pegou. Você sabia que o cimento é feito da rocha?
O que era que o Senhor queria falar? Esse homem construiu uma casa sobre a rocha, mas antes ele cavou, até achar a rocha. Até achar a rocha. Até achar a rocha. Não pode construir sem achar a rocha. Em 1 Coríntios fala, capítulo 10, que Cristo é esta rocha. Se você não encontra-se com Cristo, você nunca vai construir uma casa firme. Se você não se encontra com Cristo, você nunca vai construir uma casa firme. Uma casa inabalável. Uma casa inabalável. Você compreende isso aqui? E é semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. Perceba que, quando você lê o restante do verso, fala também do homem que ouve e não pratica. E todos os dois homens, o que pratica e o que não pratica, todos eles serão testados. Todos eles serão testados. A diferença é que o que pratica construiu sua casa em um lugar firme, inabalável. Um lugar onde ele será testado, mas não vai cair a sua casa, permanecerá de pé. Porque a revelação que ele adquiriu não foi a revelação humana, teologia humana, foi revelação do próprio Espírito. Já estou indo mais longe, para ver se você acorda. O que sustenta você na presença de Deus é o Espírito Santo falando dentro de você. O que sustenta você na presença de Deus é o Espírito Santo dizendo a você o que tem que ser feito, como tem que ser feito, aonde tem que ser feito, a forma correta. As pessoas andam por vista. Disse Paulo que andar por vista é pecado. Você compreende aqui? Aquele homem cavou bem fundo até achar. O que você está fazendo agora? Como é que está a tua vida espiritual? Eu sei que alguns de vocês estão morrendo espiritualmente. Alguns de vocês estão sem força espiritual. Estão sem ânimo espiritual. Estão sem fôlego. Estão a ponto de morrer espiritualmente. Estão a ponto de se entregarem para o sistema de governo deste mundo. Mas você só está sentindo isso porque você não achou a rocha. A Bíblia diz que Deus, Davi em oração, fala assim: Senhor, coloca os meus pés em uma rocha firme para que eu não escorregue. Olha só. Isso quer dizer que quando eu estou sobre a rocha, eu não escorrego. Quando eu estou sobre a rocha, a enchente vem, o vento forte vem, as chuvas fortes combatem a minha casa espiritual, e ela permanece de pé porque está bem fundamentada sobre uma rocha, que não é uma rocha morta, é uma rocha viva, inabalável. Diz a Escritura que essa rocha também tem água. Você compreende isso aqui, irmão? Essa rocha, ela possui água. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, diz que o povo de Israel bebeu água da rocha. E ele disse que aquela rocha era Cristo. Você compreende isso aqui? Será que você está se encontrando com a rocha? Porque este homem da parábola dos dois fundamentos, ele cavou bem fundo até achar a rocha. Sabe que a tua vida é que nem uma gangorra? Uma hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui, tem que também para baixo. É porque você não cavou bem fundo.
Lucas 6, 48. 47. A qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Você não está firme porque os teus alicerces não foi fundamentado na rocha. Todo mundo que hoje no meio cristão vai dizer: eu estou fundamentado em Cristo. Mas quando você vê a vida das pessoas, você compreende que como é que eu consigo ver? É só esperar o teste. Lembre-se, a casa do tolo e a casa do sábio, todas elas foram testadas. Todas elas foram testadas por ventos, enchentes e chuvas. E rocha. Você precisa conhecer a rocha. Perceba que este homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, ele lançou os alicerces sobre a rocha e construiu. Que ela falou que estava esperando o Messias, e Jesus falou assim: o que tu espera não é teu não. O marido que tu diz que é teu não é teu não. A conversa que Jesus teve com Samaria é que ele fala assim: tu tivesse 5 maridos. Aquela conversa ali era com a própria Samaria, a cidade que no antepassado eles tiveram 5 nações que foram ali se misturaram entre eles. E cada nação trazia seus deuses, e eles começaram a adorar os deuses daquelas nações. Por isso Jesus falou: vocês tiveram 5 maridos, e agora o que vocês têm não é de vocês. Ou seja, eles achavam que agora eles eram de Deus, buscando Deus em um poço que trazia mais religiosidade do que realidade. Jesus ofereceu uma água a ela, porque a água que ela tinha não fazia ela conhecer o marido que ela disse que tinha, o Messias. Nós também estamos aguardando o Messias. Quando ele vier, vai nos ensinar todas as coisas. Mulher, tu nunca vai conhecer o Messias com a água do poço de Jacó. A doutrina de Jacó, a doutrina de Israel, não pode fazer você conhecer a Cristo. A Bíblia diz que o único que pode fazer Cristo ser revelado é Ele mesmo. Ele mesmo revela-se a quem Ele quer. E Paulo descobriu que Ele revela-se a quem ama Ele. Então eu sei como eu faço para fazer Ele querer se revelar a mim. É quando eu amo Ele. Então Ele tem prazer em se revelar a mim. Pegou? Quando eu tenho prazer em se revelar, quando eu tenho prazer em agradar a Ele, Ele tem prazer em se revelar a mim. Eu começo a conhecê-lo pessoalmente. Você conhece a Cristo? Alguns de vocês estão morrendo espiritualmente, mas não sabem por que está morrendo. Está morrendo espiritualmente porque você não conhece a Cristo. Não tem como. É impossível morrer espiritualmente em Cristo. Não tem como. Então perceba que a casa de Deus, a verdadeira casa de Deus, ela é construída com a realidade de Cristo. O cimento é da mesma natureza, do mesmo ingrediente da rocha, é tirado da própria rocha. Traduzindo, o cimento é extraído da realidade da rocha. A revelação, que é o cimento que constrói a casa, ela é extraída do próprio Cristo, da natureza de Cristo, quem Cristo é.
Como pode alguém dizer que é de Cristo andando com sensualidade? Como pode alguém dizer que é de Cristo sensualizando-se? Como pode alguém dizer que é de Cristo mostrando o seu corpo? Como pode alguém dizer que é de Cristo enganando-os por ganância? Essa pessoa não carrega a realidade de Cristo. Realidade significa aquilo que ele é. É aquilo que ele é. Você compreende aqui? Quanto mais você fica preocupado em agradar homens e não a Deus, você vai se perder. Você vai se destruir no caminho. Em 1 Coríntios capítulo 10, veja só. 1 Coríntios 10. Dez, 4. Todos eles, 10:3. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Está vendo? Vamos para o capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Qual é o Espírito que você está bebendo? Qual é a água que você está bebendo? É o que flui do próprio Cristo? Jesus falou assim: vinde a mim todos que têm sede, e eu lhes darei águas vivas. Aí está escrito depois do verso dizendo: e ele falava do Espírito Santo. Espírito Santo. Qual é a água que você está bebendo? Qual é a água que você está bebendo? Se você não entende o que significa isso, eu vou tentar trazer bem muita clareza. Qual espírito você está se relacionando? Qual é o espírito que você se relaciona? Com o espírito de Jesus ou com o espírito da religião? Irmão André, e tem isso também, é? Tem. O espírito da religião, ele transmite dissensão, contenda entre irmãos, discórdia, para que todos eles se tornem inimigos. Será que é isso que você está vendo por aí? Porque se são irmãos, filhos do mesmo Deus, por que eles são proibidos de estarem juntos? Isso é sério, né? Perceba que foi nos dado de beber de um só Espírito. A água que vem de Jesus é o Espírito Santo dado a nós. Você tem tido comunhão com o Espírito Santo? Se você tem tido comunhão com o Espírito Santo, isso quer dizer que você é uma pessoa que perdoa com facilidade. Isso quer dizer que você é uma pessoa que ama com facilidade. Isso quer dizer que você é uma pessoa que tem prazer em ajudar aquele que precisa. Isso quer dizer que você é uma pessoa que é amorosa, é amoroso, é benigno, não tem um coração maligno. Será que nessa hora você está compreendendo? Muitos de vós procuram
ministrações desses fogos estranhos que causam até uns arrepios, mas a vida de vocês continua na mesma forma, sem mudança. Chegou a hora de você ter um choque de realidade e começar a olhar para você e dizer assim: realmente eu tenho mudado? Realmente eu tenho me tornado uma pessoa melhor? Realmente eu tenho de verdade tido comunhão com o Espírito Santo? Uma pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo é impossível não liberar perdão. É impossível. Essa pessoa é extremamente fácil em perdoar. Essa pessoa é extremamente fácil em liberar perdão. Essa pessoa é extremamente difícil de machucar alguém, porque ela sempre pensa nela mesma, nele mesmo. Prefere se machucar do que machucar outra pessoa. Prefere ficar machucado, prefere ficar calado, sofrendo calado, para não machucar outra pessoa. Só uma pessoa que carrega o Espírito Santo que é desse jeito. A construção que vem do Espírito Santo, ele veio para mudar o seu interior, para que você já não viva mais na velha natureza. Você não tem mais prazer na mentira, você odeia a mentira. Você tem prazer na verdade. Você se torna uma pessoa paciente. A paciência é um produto gerado do relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que a tribulação gera paciência. Se você não tem paciência, é porque você não tem passado por tribulações. Irmã Cristina Araújo, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, viu? Ediele também está aqui, né? Ediele, Compra Certa, Rosa Linda, Chovai, Deus abençoe. Danada Podcast também, Deus abençoe vocês. Gabriel, irmão Valentim, meu irmão Ismael, Berg Silva, Deus abençoe vocês. Então perceba, meus irmãos, no livro de Efésios capítulo 2, veja aí na escritura, Efésios capítulo 2, verso número 19 ao 22. Assim não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para tornar-se templo santo no Senhor. E nele também, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então perceba que o templo de Deus, o verdadeiro templo de Deus, ele é construído em uma argamassa, em um cimento, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que é a principal, olha só, sendo a principal revelação dos profetas e dos apóstolos, era Jesus Cristo. Não existe outro material. Não existe outro material que possa gerar construção do templo de Deus que não seja Cristo Jesus. Você compreende isso aqui? Não existe outro tipo de elemento que possa construir o templo de Deus, a não ser a revelação de Jesus Cristo. Nele todo edifício bem ajustado cresce para tornar-se templo santo. Templo santo. Então não é qualquer templo. O templo de Deus é um templo santo. Você sabe o que é santo? A palavra santo, no original, significa separado, escolhido. Separado para quê? Separado para Deus. Toda vez que Deus separava alguém no Velho Testamento, ele dizia: e ele está sendo separado para mim. Então essa pessoa era consagrada a Deus, não poderia viver na vida do pecado.
ele tinha que ser separado para Deus continuamente para o servir. Isso significa que a igreja de Cristo, ela é um templo santo, um templo separado, diferente dos templos dos ídolos. Se você não é construído em Cristo, você se torna um templo de ídolos. A Bíblia diz que se torna moradia de chacais, moradia de dragões. Traduzindo, você se torna casa de demônios, habitação de espíritos malignos, que vai destruir a sua vida, destruir a sua casa, destruir seus filhos, destruir o seu lar, porque você não está construindo a sua casa em Cristo. Hoje, eu e minha esposa, na hora do almoço, estava almoçando eu, minha esposa e meu filho, e eu disse: papai, vamos orar. Ele disse: bora. E eu comecei a orar. Papai do céu, ele fez: céu, abençoa esse alimento. Ele abençoa alimento. Essa carninha, a carninha, o suquinho. Obrigado, papai do céu. Obrigado. Aí, céu. Amém. Amém. Minha esposa ficou bestinha. Construa os seus filhos em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Será possível que eu tenha que falar em línguas estranhas? Eu tenho que arregalar os olhos como um olhar de profeta, apontar o dedão assim e dizer assim: ei! Para você entender que isso é real? Ou as pessoas já não têm mais consciência do que é verdade e do que é mentira? Sua casa está sendo destruída e você não está vendo, não, é? Você não está compreendendo, não, é? Você não está vendo, não, que o diabo já plantou a raposinha e ela está querendo comer as flores? Se você não presta atenção no seu lar, o seu lar será destruído. Você não vai nem perceber. O verdadeiro templo de Deus é construído com a revelação de Jesus Cristo, com o conhecimento de quem Jesus é. Jesus tinha uma vida de oração. Você tem uma vida de oração? Jesus tinha uma vida de relacionamento com o Pai. Você tem uma vida de relacionamento com o Pai? Tua esposa tem uma vida de relacionamento com o Pai? Teu esposo tem uma vida de relacionamento com o Pai? Os teus filhos também são ensinados a ter uma vida de relacionamento com o Pai? Nele, todo edifício, toda construção, bem ajustadinha, cresce para tornar-se templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois. E nele também vós juntamente sois edificados, construídos para a morada de Deus no Espírito. No Espírito. Até quando você vai ficar nesse sono, nessa sonolência, nessa dormência? Acorda, ó dormente. Será que você está acordado nessa hora ou está dormindo? Será que você não está vendo? Aconteceu uma tragédia agora em Blumenau, vocês viram? Terrível aquilo. 4 crianças foram matadas de forma brutal.
E eu, vendo as pessoas falarem com indignação, com raiva, com ira, que ia matar ele, decapitar ele, furar os olhos dele, aí começou. E cristãos, hein? E um pai que perdeu o filho. Um pai. Um pai que perdeu o filho tragicamente naquela brutalidade. Foi lá diante das câmeras e disse: eu não posso negar o que eu aprendi com meu Senhor Jesus. Eu não posso negar. Eu perdoo ele. Eu perdoo o assassino do meu filho. Eu quero que Cristo receba meu filho em paz. Um dia eu me encontrarei com ele. Ele está perdoado. Eu tenho que fazer valer todos os momentos que eu tive com meu filho agora por diante. Você compreende isso aqui, irmão? O que é ser construído em Cristo? Você está construído em Cristo? Quando te caluniam, tu faz o quê? Quando te decepcionam, tu faz o quê? Chegou a hora da gente construir em Cristo. Chegou a hora de você ser edificado em Cristo. Chegou a hora de você ser construído pelo Espírito Santo, através do relacionamento, através da revelação da palavra. Você compreende isso aqui? Em Efésios capítulo 4, versículo 13, veja o que a Bíblia diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo. A igreja totalmente pronta e edificada é a igreja que chega na unidade da fé e no pleno conhecimento de Jesus Cristo. O que é uma igreja que chegou na plenitude do conhecimento de quem Jesus é? São pessoas testadas, são pessoas provadas, pessoas que passaram na fornalha da aflição, foram testadas todos os dias, mas todos os dias que elas foram testadas, elas usaram uma palavra, elas perdoaram aqueles que lhe ofenderam, eles abençoaram aqueles que lhe amaldiçoaram, eles amaram aqueles que eram inimigos deles, eles oraram por aqueles que o perseguiram. É isso que é testado em Cristo todo dia, todo dia. E quando você é testado todo dia, você cresce. Você cresce interiormente em Deus. O teu interior é alargado espiritualmente, pronto para conhecer mais e mais e mais de Cristo. Cristo não se revela para quem não se abre. Cristo não se revela para quem não morre para si mesmo. Cristo não se revela, gente. Cristo não vai se revelar para uma pessoa que não quer cumprir. Em 1 Coríntios capítulo 12, veja aí. Pois todos nós fomos formados e batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi nos dado beber de um só Espírito. Qual é a água que tu está bebendo, meu filho? Porque se tu está bebendo a água de Cristo, por que faz tantos anos e você não consegue perdoar? Está há 30 anos dentro de uma igreja e não perdoa? Que água é essa que você está bebendo? Me diga. Será possível que alguém tenha que vir na rede social para poder dizer a você: acorda, tu está bebendo da água errada, porque até agora tu não está bebendo da água de Cristo, que se estivesse bebendo, o perdão já tinha brotado de dentro para fora.
Essa só mostra que você não está tendo relacionamento com Deus. Você não está tendo relacionamento com Deus. Não está tendo. Não adianta você ficar dizendo, eu tenho, mas na prática, como é que eu sei que alguém tem relacionamento com Deus? Quando eu vejo alguém sendo massacrado, humilhado e perdoando. Aí sim, eu digo, rapaz, essa pessoa aí tá assim com Jesus aí. Essa pessoa tá cheia, tá cheio, tá. Se você não quer liberar perdão, meu irmão, infelizmente você não conhece nada de Jesus. Você não sabe quem é Jesus. Você está aonde? Você está andando aonde? Me diga. Então perceba que o cimento que constrói a casa de Cristo, a casa do Pai, é a revelação de Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus, isso quer dizer que você não está sendo construído em Deus. Se você não conhece Jesus, você não está sendo construído em Deus. Se você não está conhecendo o Jesus da Bíblia, é o da Bíblia, não é o da religião A, religião B, religião C. Cada religião tem um Jesus. Qual é o verdadeiro? Qual é o verdadeiro? Eu quero o da Bíblia. O da Bíblia, ele disse assim, e tem que ter desse jeito. O Jesus da Bíblia, ele sempre focava no relacionamento com o Pai. Ele sempre focava no arrependimento. Ele sempre focava naquilo que era mais importante. Qualquer outra religião, qualquer outro segmento que fala de Jesus sem o da Bíblia, você já sabe quem é. Ah, mas tem o nome de Deus. E o que é que tem? Os judeus falavam de Deus. Mas quando Jesus foi levado para o deserto, tentado por Satanás, diz a Bíblia que Satanás levou para o pináculo do templo. E disse, olha, eu mando em tudo aqui. Tudo é meu. Está entendendo? Está vendo aqui? Quando você vê o profeta Ezequiel profetizando que ele viu em visão as águas saindo dos santos e indo embora, já está entendendo que Deus estava falando. Não é à toa que passaram-se 400 anos depois de Zacarias, de Malaquias. 400 anos. E Deus não falava mais. E Deus não estava no templo, não é? Deus não estava lá em Jerusalém, não? Aí de repente Deus aparece em um homem, João Batista. Você compreende? Você está entendendo isso aqui? Aprenda a palavra para que você não seja enganado nessa última hora. No livro de Ezequiel, vamos ler Ezequiel, você vai se admirar o que está escrito. Ezequiel, capítulo número 22, versículo número 26 ao versículo 30. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Eles não faziam diferença entre o santo e o profano. Que loucura é essa? Ensinam que não há diferença entre o impuro e o puro. Olha só que loucura. Eles não faziam diferença. Eles não ensinavam a diferença. Por quê? De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os meus príncipes, os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam uma presa para derramarem o sangue e destruírem as vidas, para lucrar desonestamente. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca.
tendo visões falsas, predizendo-lhes mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O povo da terra oprime gravemente e anda roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, e oprimem sem razão. Além dos sacerdotes transgredir o mandamento nos dias de Ezequiel, eles ensinavam que não havia diferença entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Para eles era tudo igual. Como assim? É por isso que estamos agora desse jeito. Todo mundo é crente. Todo mundo é de Jesus. Todo mundo é de Deus. Aleluia. Todo mundo é do céu. Mas só uns poucos que sacrificam a sua vida por Cristo. Só uns poucos que têm que liberar perdão continuamente. Os outros gostam só de machucar, gostam só de ferir. Os outros gostam só de roubar, de enganar. Mas só uns poucos que são perseguidos por não roubar, por não mentir, por não enganar. Só uns poucos. Mas todo mundo todo mundo é de Deus, é da luz. Só que no livro de Malaquias tem uma profecia para os nossos dias, que diz assim, olha: naquele dia eu farei diferença entre o santo e o profano, entre o que serve e o que não serve. Nunca me esqueço quando eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que significa isso? Naquele dia vai fazer a diferença. Ele fala assim: naquele dia farei a diferença novamente. Eu falei: se é novamente, o Senhor já fez uma vez. E o Senhor falou para mim: eu fiz a diferença lá no Egito. Enquanto havia trevas em todo o Egito, mas em todo Israel tinha luz. Na hora da escuridão, vamos ver quem é e quem não é. Na hora de densas trevas, só quem é de verdade é quem vai suportar. Só quem aguenta pressão é quem vai ficar de pé. Só quem morre na tuia, mas não desiste de Cristo é que vai ficar de pé. O sangue dá na canela, não, o sangue pode dar nos cabelos. Ele não desobedece, ela não desobedece, permanece firme, aceso, pegando fogo. Eu morro, mas não desisto de Cristo. Você está entendendo aqui? Essa é a hora que vamos ver quem é e quem não é. Eu vou fazer a diferença, diz o Senhor. A hora está chegando, meus irmãos. A hora está chegando, meus irmãos. A diferença vai ser feita. Todos vão saber quem é e quem não é. Já que os profetas e os sacerdotes dessa hora não ensinam a diferença, Deus vai mostrar a diferença. Ele é um verdadeiro sacerdote. Ele é um verdadeiro profeta. Ele vai mostrar. Ele vai ensinar os que são verdadeiros. Versículo de número 28. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentiras, dizendo: assim diz o Senhor, e Deus o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Os falsos profetas, eles usam argamassa fraca.
Argamassa fraca. Sabe o que significa argamassa fraca? Conhecimento que não produz vida espiritual. Conhecimento que não produz relacionamento com o Espírito de Deus. Conhecimento que não produz intimidade. Conhecimento que não me leva até Deus. Pelo contrário, conhecimento que me afasta de Deus. Conhecimento que não protege o meu coração, nem lava os meus olhos na inocência. Compreende isso aqui? No versículo 30. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Olha só. Deus está procurando alguém que tape muros, que tape brechas, que levante muros, muros de pedras, da mesma natureza, da mesma realidade, que carrega o alicerce rochoso. Porque se o fundamento não é Cristo, então você já sabe que a construção vai cair a qualquer momento. Ou você aprende sobre isso, ou você vai ficar enganado sempre até o dia do Senhor, que irá julgar você. Ou você acha que Deus terá misericórdia de você por ter ficado no engano todos esses anos e nunca quis buscar a verdade? Aquele homem que cavou bem fundo, ele se esforçou. Eu não posso construir uma casa que não seja em um lugar rochoso. Qual de vós vai construir uma casa e não cava um alicerce até chegar no duro, na rocha, na pedra? Qual de vós compraria um prédio, um apartamento, em um prédio onde o alicerce não foi feito até a rocha? Me diga, qual de vós? Ou vocês fundamentam a vida de vocês em Cristo, ou vocês lutam até derramar sangue, se possível, contra o pecado, ou vocês nunca conhecerão a Cristo. Jesus não só derramou sangue para agradar a Deus, ele morreu por isso. Aí você não quer nem se esforçar? Você passa horas e horas jogando joguinho, rede social, assistindo novela. Eu sei que você gosta de novela. A pergunta é: quando chegar o dia, a novela vai te sustentar? Ou na hora da calamidade, na hora da aflição, quem tu vais clamar? O diretor da novela da Globo? Do SBT? Da Record? O dono do YouTube? Mark Zuckerberg? Me diga agora. Você tem tempo para tudo, menos para Deus. Vamos parar de desculpa. Vamos parar de mentira. Pare de mentir para Ele. Pare de mentir para Ele. Minha vida espiritual só alavancou de vez quando eu disse: eu não quero mais mentir, Deus. Estou cansado, mas eu quero o Senhor. Eu estou quase desmaiando de sono, mas eu não estou nem aí. Eu tomo uma garrafa de café inteiro, tomo um banho de água gelada, boto uma água na bacia gelada e boto os pés dentro, mas eu vou buscar. Eu quero a tua presença, eu vou morrer por ela. Eu vou me encher dela até não suportar mais. Ou o Senhor me leva para a tua presença, ou eu vou morrer aqui pegando fogo, mas eu não deixo mais. Acabou-se. Para de mentir para Ele que não tem tempo, que não consegue, que não tem força, que não tem ânimo. Para com isso, para com essa mentira. Acorda. Tua família está sendo destruída e tu não está nem aí, olha. E o diabo cercando, o diabo entrando, matando, destruindo, pintando o céu e tu está dormindo. Está dormindo por quê?
É hora de buscar a Deus, é hora de invocar o Espírito da glória para encher a tua vida e a tua casa. Ezequiel capítulo 13, versículo de número 9. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem serão escritos nos registros da nação de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando se edifica a parede, rebocam-na de argamassa fraca. Portanto, dize aos que rebocam de argamassa fraca, que ela cairá, haverá uma chuva torrencial, e grandes pedras de saraiva cairão, e um vento tempestuoso a fenderá. Será que Jesus, quando ele falou aquela parábola, ele leu isso aqui? Ele leu isso aqui? Será que ele sabia o que estava falando ou não? Olha só, construção que vai ser testada por chuva torrencial, pedras de saraiva, granizo e ventos tempestuosos. Caindo, olha só, caindo a parede, não vos perguntarão onde está o reboco de que a rebocastes? Por isso assim diz o Senhor Deus: um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma chuva torrencial haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. Derrubarei a parede que rebocaste de argamassa fraca, e a derrubarei por terra. O seu fundamento se descobrirá. Olhe, no dia da calamidade, o fundamento vai ser descoberto. Vamos ver qual era o fundamento que estava sendo construído. Todo mundo vai saber, viu? Todo mundo vai saber nessa última hora quem realmente estava fundamentando algo genuíno e quem não estava. O seu fundamento se descobrirá. Quando ela cair, perecereis no meio dela e sabereis que eu sou o Senhor. A revelação de Cristo permanece para sempre, mas qualquer ensinamento que é contrário a Cristo é doutrina de demônios, espíritos enganadores. Paulo disse que nesses últimos dias surgirão muitos espíritos enganadores e ensinarão a muitos, e por causa disso muitos apostarão da sua própria fé. Você entende isso aqui? Será que você ainda vai ficar dormindo? Chegou a hora de você levantar um clamor dentro do seu lar. Chegou a hora de você levantar um clamor dentro da sua casa. Chegou a hora de você levantar um altar dentro da sua própria casa. Porque na hora da escuridão, todo fundamento que não seja Cristo será destruído. Ou você não lembra que Daniel revelou o segredo ao rei Nabucodonosor da estátua que o rei viu em visão? E a cabeça de ouro, e o tronco de prata, e de bronze, e de pedra, Você não viu? E a Bíblia diz que cada um daqueles era um reino na história da humanidade. Mas ele disse, mas nos últimos dias, o último reino, que será barro e ferro misturado, como barro e ferro não se mistura, assim será esse reino. Mas ele viu uma pedra, uma grande rocha sendo cortada sem a ajuda de mão alguma, vinha embolando assim, vinha aqui, embolando, até que quebrou toda a estátua, destruiu tudo. Deixa eu dizer uma coisa a você: qualquer fundamento que não é Cristo vai ser destruído. Todo fundamento que não é Cristo será destruído. Somente o fundamento de Cristo permanecerá para sempre. Você acha que Jesus falou tudo o que ele falou
Já se cumpriu quase tudo. E o restante não vai se cumprir, não. Jesus foi tão cabamacho que ele disse: olha, pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra nunca vai passar. É macho ou não, homem? Jesus é macho, meu filho. Ele sustenta a palavra dele. Não é à toa que está até hoje de pé. Você compreende aqui? Então perceba que em livro de Lucas capítulo 6 fala também do homem que ouve a palavra e não pratica. Ele é igual àquele que constrói uma casa sobre areia. Ou seja, o cimento que é usado na casa que constrói sobre areia é só de areia. É uma casa feita com areia, areia molhada. Você imagina você morar numa casa onde não tem cimento construído da própria rocha? E aí? Você tem que compreender, irmão. Ou você entende o caminho que você tem que tomar, ou você vai perecer nessa hora. Irmão, não fala uma palavra dessa num momento tão difícil que estamos passando. Vai ficar mais difícil, meu irmão e minha irmã. Você está chorando por quê? Já está com medo? Nem chegou ainda? Nem começou? Ou você tomou a decisão agora, não vai dar certo não, gente. É a hora da gente de verdade se prostrar diante de Deus e conhecer a Deus. Você acha que o seu caminho vai permanecer de pé até quando? Até quando? Quando é que você vai permanecer? Vai acordar para perceber que o único que permanecerá para sempre é Jesus. Quando? Ezequiel 13:4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. O que é que uma raposa faz no deserto? Deserto não tem comida, irmão. Se no deserto tem raposa, no mínimo ele fica esperando qualquer bicho aparecer para comer, para devorar. Esperando na espreita, para devorar algum animal, alguma coisa para comer, para poder sobreviver. Então os profetas de Israel eram como raposas do deserto. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a nação de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Olha, os profetas de Israel, eles são tão ladrão que eles não construíram, eles não fecharam as brechas, nem também construíram muros de proteção. Isso tem uma conotação espiritual, irmão. Quando Jeremias profetizou sobre a queda de Jerusalém, todo mundo zombou. Zombaram, bateram nele, jogaram dentro da cisterna. Ele passou fome, passou frio, passou noites escuras. Mas a Bíblia diz que quando Nabucodonosor veio lá e sitiou, tocou fogo em tudo, matou mesmo um monte de gente, levou um monte de gente cativo, na hora de fazer o censo, quando ele estava lá no meio, olha só o que é você andar com Deus. Quando ficaram sabendo do nome de Jeremias, assim, você é o profeta? Disse, sou eu mesmo. O rei já tinha dado ordem para honrar ele, para dar uma terra a ele, para dar casa a ele, para dar... Na hora da calamidade, irmão, só quem anda com Deus é que permanece de pé, viu? A Bíblia diz que o justo, no tempo da fome, ele tem fartura. Olha só, quando a fome vem para a terra, todo mundo vai sofrer. Mas o justo não. O justo anda com fartura, por quê? Porque ele tem aliança com Deus. Você compreende aqui? Então perceba que eles não constroem nada, eles não edificam nada, eles só roubam. Eles ensinam engano às pessoas para as pessoas viverem no engano continuamente. As pessoas nunca conseguem avançar espiritualmente, por quê? Porque eles ficam continuamente enganando eles, para que eles fiquem num limbo assim, olha, que nem Israel, rodeando assim, olha, não sai do canto espiritual, eles ficam rodeando e não entendem. Por que eu não cresço espiritualmente? Porque eu não amadureço? É porque no dia que tu começar a crescer,
Aí o negócio vai ficar estreito. Aí o negócio vai penar para o lado deles. Porque agora tu vai começar a compreender a verdade, e vai começar a falar a verdade, e eles vão começar a querer te matar. Por quê? Porque são ladrão. Se fossem verdadeiros homens e mulheres de Deus, sabe o que eles fariam? Eles diziam: meu filho, Deus está falando com você, então vem para cá. É por isso que Eli era um sacerdote corrupto, mas era melhor do que os corruptos dessa hora. Porque Eli disse: meu filho, Deus está falando com você, viu? Responda a ele desse jeito. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Certo, Senhor Eli. Deus falou com Samuel e ele disse: ô Samuel, o que foi que Deus falou com você? Deus falou assim, 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 sabe? Está certo. Que Deus cumpra a sua palavra. Mas me mostra na Bíblia que Samuel foi perseguido por ele. Samuel continuou servindo a Deus e ele crescia na graça e em estatura. Tá vendo? Mas nessa hora, não pode levantar ninguém no meio deles com conhecimento revelado pelo Espírito Santo, que eles querem matar. Eles querem destruir. Eles querem roubar a fé que nasceu dentro dessa pessoa. Eles querem apagar o fogo que foi gerado dentro daquela pessoa pelo Espírito Santo na intimidade. Mas o Espírito Santo diz expressamente nesses últimos dias: muitos irão esmurecer e muitos irão morrer, mas o remanescente permanecerá aceso até o dia do Senhor. Você está compreendendo aqui? Eles não constroem muros para proteger o seu povo. Que muro é esse, irmão? Conhecimento revelado pelo Espírito Santo, que traz entendimento. 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 Esse entendimento gera realidade aqui dentro. Entrou aqui, se torna real para você agora. Quando entra aqui, desce para cá, tudo é transformado. Tua comunhão é mudada, tu cresce espiritualmente, tu avança no espírito, a palavra se torna mais real para você, porque entrou. Você compreende agora? Mas eles são funcionários do espírito da besta, para construir muros de impedimento para que as pessoas tenham relacionamento com Deus. Eu nunca vi, até hoje, uma pessoa que começou a conhecer o Espírito de Deus, começou a conhecer a Cristo, e ele ser abraçado nessas religiões. Nunca vi. É interessante. E o pior é que quando eu olho para Jesus, a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus entrou em uma sinagoga, queriam matá-lo. Espera aí. Jesus disse: se fizeram o que fizeram ao senhor da casa, imagina com os servos dele. Se com o pai de família estão fazendo isso, imagine com seus filhos. Eu mostrarei a diferença naquele dia, diz o Senhor. Vou fazer a diferença, vou mostrar quem é e quem não é. O teste está chegando. O teste está chegando. Muitos serão provados, mas sairão resplandecentes como ouro provado no fogo. Mas muitos são como palha, quando passarem pelo fogo, virarão fumaça. Eu quero que você desperte nessa noite, desperte nessa tarde, porque o Espírito Santo, ele está nos alertando, porque a hora é essa, a hora é agora. Ou você desperta, ou você acorda,
ou você ficará nessa hora. Ou você coloca o teu coração em Cristo, ou você vai morrer espiritualmente. O engano dessa hora é para destruir a noiva. Só que Jesus já de antemão nos avisou que nessa hora o engano seria tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se possível até os escolhidos seriam enganados. Só que nessa hora ele também disse que ninguém dirá: conhece o Senhor, mas todos me conhecerão. O Senhor vai se revelar para a sua noiva. O Senhor resolveu se revelar para a sua noiva. Ele vai começar a visitar você. Você que está me assistindo agora. Você que tem fome de Deus, que está apaixonada por Jesus. Deus vai começar a visitar você. Deus vai começar a visitar você em sonhos, em visões. Enquanto você estiver louvando, lavando os pratos, trabalhando, Deus vai visitar você. Deus vai entrar na tua casa. Deus vai começar a encher você do Espírito Santo, vai começar a te revelar coisas profundas da sua palavra, vai alimentar o teu espírito, vai fortalecer essa comunhão que tu tanto deseja, que tu tanto busca. Deus vai começar a levar você para a intimidade. Se prepare. Você que ama Jesus, que é apaixonada por Jesus, o Espírito Santo vai visitar você. O Espírito Santo vai visitar você. Você não quer Ele, você não está buscando Ele, você não está dizendo: Senhor, eu te desejo, Senhor, como eu faço para te conhecer? O Senhor manda te dizer agora: eu vou te visitar, eu vou mudar a tua realidade, a tua vida como nunca. Ninguém mais vai te conhecer, porque eu vou te transformar. Eu ouvi a sua oração. Você está faminto pela minha presença. Eu vou visitar o seu quarto. Eu vou visitar você na nossa intimidade. Você me conhecerá e todos saberão que você me conhece, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Chegou a hora de uma noiva verdadeira acordar. Chegou a hora de realmente pessoas que amam a Deus despertar desse sono. Despertar desse sono. Acorde! 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 É hora de acordar! É hora de acordar! É hora de acordar! É hora de acordar! O noivo vem aí! É hora de acordar! É hora de acordar, noiva! É hora de acordar, virgem! É hora de acordar! Acende a tua lamparina! Acende a tua lamparina! É hora de acordar! É hora de acordar! O Espírito Santo diz: é hora de acordar! Então perceba que Deus está procurando alguém na brecha. Você é um desses que está pronto para construir o seu lar em Cristo? Você está pronto para construir o seu lar em Cristo? A levar os seus filhos a ter intimidade com Deus? A levar o seu marido a ter intimidade com Deus? A levar a sua esposa a ter intimidade com Deus? Essa é a hora. Esse é o momento. É o momento de despertar. É o momento de ser construído em Deus. É o momento de se relacionar com Deus. Noé foi achado graça porque Noé queria Deus. Você está compreendendo aqui? Noé foi achado graça porque ele queria Deus. Enoque foi achado graça porque ele queria Deus. Abel foi achado graça porque ele queria Deus.
Moisés foi achado graça porque ele queria Deus. Paulo foi achado graça porque ele queria Deus. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Todos eles quiseram Deus, amaram a Deus, sofreram por Deus, foram crucificados, decapitados, foram lançados em fornalhas, foram partidos no meio, foram apedrejados, presos. O que é que você quer? O que é que você procura? Será que você não compreende que essa é a hora do despertamento da igreja? Será que você não compreende que o Espírito Santo ele está chamando a sua atenção, dizendo: é hora de acordar, é hora de despertar desse sono, é hora de você procurar agora a minha presença, é hora de você acordar e perceber que a sua casa está desmoronando. Qual era o teu fundamento, noiva? O Espírito Santo está chamando a sua atenção para você acordar. Sua casa vai perecer se você não acordar. Se os teus olhos não estiverem atentos, o inimigo entrará dentro da tua casa e destruirá a tua casa. Mas se tu estiveres acordado, mas se tu estiveres vigilante, Deus colocará uma armadura sobre ti. Deus colocará uma espada em tuas mãos para guerrear dentro do teu lar, para conquistar o reino do teu lar para Cristo. Cristo governará o teu lar se tu entregares a Ele. Ele não pode entrar na tua casa a pulso. Tu tens que lutar pelo teu lar e entregar o reino a Cristo para que Ele governe. Estás pronta? Estás pronta para lutares pelo teu marido, pelo teu casamento, pela vida dos teus filhos? Então, arma-se, levanta-te, põe-te de pé, bota a armadura que Deus coloca em ti hoje. Deus coloca em ti hoje essa armadura. Reveste-se dessa armadura. Arma-te com a espada do Espírito Santo e governa a tua casa. Traz Cristo para a tua casa. Faz como Abel. Abel ansioso por saber como era o relacionamento com Deus. Adão só falava como era, e Abel só ansioso. Meu Deus, como eu queria que Deus voltasse. Como eu queria que Deus voltasse a andar de novo com meu pai. Na minha casa ninguém quer Deus. Ninguém se preocupa com Deus. E a Bíblia diz que Abel foi achado que tinha testemunho de que agradava a Deus. Se foi achado porque alguém procurou. E se procurou é porque achou. E se achou é porque estava se esforçando para agradar a Deus. E Abel buscou agradar a Deus, e quando ofertou a Deus o sacrifício, Deus recebeu o seu sacrifício. Não era por causa do sacrifício, é por causa de quem Abel era. Era por causa de quem Abel era. Abel era alguém que amava a Deus, queria Deus, queria a presença de Deus, queria o fogo de Deus, queria Deus. E por causa disso, Deus desceu naquele lugar. Você quer que Deus desça na sua casa? Então começa a agradar a Deus. Começa a procurar limpar teu coração, limpar tua alma, a sujeira da tua alma, a intenção errada do teu coração. Começa a deixar com que a palavra de Cristo lave você. Se você não deixa a palavra te lavar, como tu pode atrair Deus para o teu lar? Deixa a palavra lavar você. Deixa a palavra lavar você. E você vai ver o que Deus vai fazer.
Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Eu quero que você, se você tiver algum pedido de oração, comente aí o pedido de oração. Comente aí. Se você tem pedido de oração, comente. Nós vamos orar pelo seu pedido. Aqui é tudo de graça. Por aí você paga. Engraçado que hoje para ir para o inferno tem que pagar. Mas para você é tudo de graça. Aqui é hora de graça por você. Ensino de graça para você. Eu quero orar por você. Orar pela sua casa, pela sua família. Se você tiver algum pedido de oração, comente aí, tá bom? Vou aguardar você comentar. Irmão Bruno, amém, irmão Bruno. Vamos orar sim. Vamos orar sim. Orar pelas pessoas enfermas. Muito bem. Amém, irmã. Muito bem. Vamos orar sim. Queria que você, quando você está aí, se você estiver com a sua família aí, se junte com eles. Se junte com eles, pegue nas mãos. Você que está com seus filhos em casa, chame eles. Pegue seus filhos nas mãos, pegue nas mãos deles. E orem juntos. Você que está com seu marido em casa, seu esposo, sua esposa, pegue na mão dela e ore junto. Eu quero orar por você. Esse é um momento crucial. Eu vou orar por você agora. Eita, Pai. A tua palavra, Senhor, foi entregue. Esse é um momento muito difícil. Momento onde as pessoas não têm força espiritual para se levantar. Momento de opressão muito forte. Porque sabemos que o inimigo, ele já sabe que já é a última hora e ele está furioso. Ele está à procura para poder destruir as almas. Mas graças a Deus pelo teu Espírito Santo, que tem de verdade, tem operado de forma extraordinária. O teu Espírito, Pai, tem sido extraordinário, Pai. O teu Espírito tem sido extraordinário nesse momento tão difícil. Ele tem de verdade nos alcançado. Ele tem de verdade nos alcançado de uma forma extraordinária. Cada pessoa, Pai, que está online comigo agora, que eles possam ser impactados pelo teu Espírito, Senhor. É hora de nós despertarmos desse sono. É hora de nós acordarmos desse sono, Pai. Ou nós acordamos agora, nós iremos perecer, Senhor. Mas como acordar se o Senhor não fizer? Mas como despertar, Senhor, se o Senhor não fizer? Se o Senhor não nos tocar, Senhor, se o Senhor não nos visitar, é impossível acordarmos.
Não há força em nós, não há nenhuma força, nem ânimo em nós. Mas o Senhor é aquele que dá ânimo, o Senhor é aquele que desperta em nós esse ânimo, Pai. Eu te peço no nome do Senhor Jesus,